Atualmente, a gente sabe que o modelo de negócios das plataformas ele é baseado na fomentação de uma necessidade infinita de scrolling ou autoplay, impulsionado por algoritmos que alimentam, dentre outras coisas, a desinformação, o ódio, a polarização, o abuso e a divisão na sociedade, né? Esse fluxo tóxico prejudica a todos nós, mas especialmente pessoas que já estão em situação de maior vulnerabilidade, também offline. Mulheres, crianças, minorias étnicas, religiosas, imigrantes deficientes, outros. Isso mina a confiança e o respeito entre os indivíduos, ameaça a nossa saúde mental, física e abala os alicerces da democracia. Então, a gente vai começar conversando sobre redes sociais e democracia. Quero chamar aqui, para se juntar a mim, a jornalista e escritora Patrícia Campos Melo, o educador popular e comunicador J. Marques, o diretor do ITS Rio, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Carlos Afonso de Souza, mais conhecido como CAF. Aqui. Bom, então eu queria primeiro agradecer mais uma vez a presença de vocês, não só aqui hoje, mas também, como vocês puderam ver aí no vídeo, essas caras são conhecidas já do Redes e contribuições nessa nossa trajetória de 5 anos. E quero lembrar que a gente tem papel e caneta. Aqui, o Lucas e a Bibiana, eles têm papel e caneta. Quem quiser fazer perguntas também, aproveitar essas mentes brilhantes que estão aqui comigo, vocês podem mandar as perguntas de vocês a qualquer momento, só sinalizar que eles entregam o papel e a caneta. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta para vocês três, né? Acho que tem formas diferentes de se pensar a democracia na era online, né? De um lado, tem gente que vê a tecnologia como uma facilitadora da participação política, do acesso à informação, democratização de vozes, e tem gente que acha que ou você tem democracia ou você tem redes sociais, os dois não são possíveis de existirem, de coexistirem, né? Então, minha pergunta é em qual ponto desse espectro vocês se encontram, mas eu queria pedir para o Jota começar. Jota, você tem experiência, né, na Cidade de Deus, trazendo essa visão, esse ponto de vista de dentro da comunidade. Como é que você sente? Você vê esse aumento de engajamento político, uma maior diversidade da exposição também de notícias, você tem menos os gatekeepers hoje da informação, né? Se você vê essa maior democratização de vozes, ou se você sente no dia a dia o populismo, o aumento da polarização, da desinformação e da desconfiança nas instituições. Show. Vamos lá, né? Bom dia. Desafio, né? Já começar uma mesa desse tamanho aqui, desse peso, e responder a primeira pergunta. Como você disse, né? Eu vim da Cidade de Deus nesse momento, nessa manhã. Mas eu sou um cara que veio do interior do estado do Paraná, no sul do país. Ou seja, eu venho migrando há bastante tempo. O que tem algumas vantagens, né? Que a gente vai observando por onde a gente passa e vai acumulando saberes, sobretudo de como se comunicar melhor e de como o nosso povo se comunica, né? E a gente passou nos últimos anos algumas experiências muito marcantes, né? Seja no âmbito político, eleitoral, seja a pandemia, que foi política também, né? Além de um episódio muito torturoso para a gente na favela em relação à saúde. E aí, eu não tenho uma resposta objetiva, e eu acho que não é nem um 50-50 sobre isso, se eu estou de um lado ou de outro refletindo isso, mas eu queria fazer aqui uma reflexão para a gente se provocar, né? De alguma forma, nós todos estamos a cada dia mais conectados. Em razão de mais dispositivos, mais tecnologias, mais acesso. De alguma outra forma, o nosso povo sempre foi politizado.
nós sempre estivemos conectados à política, pensando política. Eu diria que a gente pensa política pública há bastante tempo, inclusive. Porque se a gente olhar o reflexo das políticas públicas aplicadas, elas nada mais são do que a organização daquilo que a gente tem como tecnologia social na base. Na hora de pensar um saneamento, na hora de pensar a participação popular, na hora de se pensar a saúde, na hora de se pensar a educação. O que a gente tem hoje, talvez, é um cenário que nos coloca todos dentro de um grande ringue para saber quem é que tem mais razão na hora de fazer uma reflexão sobre a sua realidade. E aí, a hora que a gente olha para uma favela como a Cidade de Deus, com muito mais de 50 mil habitantes, mas que por muito tempo a gente tinha uma leitura que só tinha 20 mil habitantes, a gente já tem aí um problema inicial. Toda política pensada para a Cidade de Deus, se no registro é 20 mil pessoas, logo a política aplicada é no mínimo para 10. Se ela tem 50 mil, obviamente, então não alcançou. Então, a tecnologia também não alcançou. A forma de se pensar a democracia também não alcançou. A gente foi se reinventando como dá. A gente foi pensando como dá e foi sobrevivendo nesse processo. Mas aí, qual é para mim a grande X da questão? Nós todos estamos conectados, efetivamente foi o que eu disse. Mas nós estamos conectados pelo quê? Para quê? Estamos indo para onde? E aí eu acho que essas reflexões, ainda que sejam feitas, muitas vezes elas estão sendo operadas, assim como no mundo como um todo, está sendo operada por um Estado, está sendo operada pelas grandes empresas, pelas big techs e por qualquer outra coisa que a gente quiser dar nome, dentro das periferias não é diferente. Existem vários campos invisíveis controlando para onde a gente vai e como a gente vai. E não é só sobre sujeitos e lideranças locais. É sobre um organismo muito maior, onde a gente não tem noção de quem é que está implementando a ideia, a gente não tem condições de acompanhar a transparência da perpetuação dessa ideia, a gente não consegue nem sequer construir essa ideia. E aí, para finalizar, a pergunta que eu me faço todos os dias, pensando favelas e periferias e o lugar que a gente quer disputar, tecnologia, democracia, educação, como que nós seremos coautores de tudo isso que nós estamos vivendo? Como que a gente sai do lugar de aspiração para o lugar de estratégia? Porque uma coisa é aquilo que nós desejamos, né, na base, e aquilo que nós estamos fomentando nesses grandes trabalhos que nós fizemos, que as redes cordiais têm promovido e que eu tenho participado com muito orgulho. Mas uma coisa é o que nós estamos sonhando. E como que isso se torna estratégia? Estratégia no sentido prático, que de fato altere a vida das pessoas. Esse lugar é o lugar que me interessa e esse lugar que me incomoda no momento. Perfeito. Obrigada. Pata? Falou? Falou. Bom, queria agradecer o Gui, a Clara, super honra estar nessa mesa, com o CAF, com o Jota, super obrigada. Pegando um gancho do que o Jota e a Clara disseram, eu acho que a gente passou de um extremo de deslumbrados com a tecnologia para luditas, né, de querer fazer um retrocesso. E a gente não pode desmerecer o papel que a tecnologia trouxe para que todos nos tornássemos autores e protagonistas de políticas e de informação. Isso é muito importante. Se a gente pensar, um tempo atrás, você tinha os tais gatekeepers, os guardiões da informação, que decidiam o que a gente ia ler, o que a gente não ia, o que a gente ia ver, o que a gente não ia, que eram alguns poucos veículos de imprensa. Então, o fato de que com as redes sociais, com a internet, você democratizou o acesso à informação, inclusive a fontes primárias, eu não quero saber o que tal TV está me dizendo sobre esse assunto. Eu quero ir no documento e ver o que está escrito no documento. E se a gente mantiver, que a gente está resgatando nesse governo, a transparência do poder público, que é outra coisa muito importante, é muito bom você ter, por um lado, essa democratização do acesso à informação e, por outro lado, a democratização da emissão de informação. Ou seja, grupos que historicamente não tinham voz, ganharam voz. Né? Isso é muito importante, inclusive para o espaço de informação de todo mundo. Né? A gente fala de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, também a liberdade de você ter acesso à informação. Então,
o fato de que a gente tem acesso à informação gerada, por exemplo, nas comunidades, nas favelas, para entender como é a realidade na favela, não pelo olhar de uma pessoa de classe média, São Paulo eu diria, classe média da Zona Oeste, mas da pessoa que está morando lá e vivendo os problemas, é um privilégio, melhora muito o acesso de todo mundo à informação, né? Esse poder de você ter uma emissão, democratizar a emissão da informação. Ou, por exemplo, um tempo atrás, que tinha os jornalistas cidadãos, que, assim, às vezes, poxa, você não tinha ninguém ali cobrindo, sei lá, o tsunami na Tailândia, e aí você tinha, de repente, centenas de cidadãos que trouxeram essa informação para a gente. Então, a gente não pode esquecer que tudo isso é incrível, é maravilhoso, sabe? Não vamos, como dizem os gringos, não vamos jogar o bebê fora junto com a água do banho. Mas, sempre tem um mas, você tem, obviamente, atores políticos que se aproveitam dessa democratização de acesso à informação e de emissão de informação e manipulam isso, instrumentalizam isso. Porque, se a gente pensar, na realidade, você tem toda aquela teoria de que existe uma praça pública, né, de informação, que é um mercado de informações. Hoje em dia, a praça pública de informações não é pública, é privada. Você tem algumas poucas plataformas de internet que controlam o ambiente informacional. E essas empresas, primeiro, que elas se orientam por privilegiar o engajamento, é assim que elas ganham dinheiro, elas obtêm mais informações, mais dados, conseguem vender anúncios mais eficientes. E outra, é isso, eles não estão privilegiando a informação de qualidade. Então, se você tem, por um lado, você acabou com os curadores da informação, que é uma coisa ótima, mas, por outro lado, você tem, atores políticos que sabem como manipular esse novo ambiente e instrumentalizar isso. E plataformas de internet que são as donas da praça pública de informação e que não necessariamente têm como objetivo a qualidade da informação, mas sim o engajamento, que é o que gera mais lucros. Todo esse ambiente complexo é um desafio. Não quer dizer que a gente queira retroceder, que a gente, né, vamos destruir, vamos acabar com a tecnologia, é tudo ruim. Não, mas a gente precisa... Tira da tomada, né? Tira da tomada. Mas a gente precisa, e o CAF não sei se o CAF vai gostar ou não, regulação, né, para que isso funcione bem para todo mundo. A gente pega uma coisa boa, que acabou sendo instrumentalizada de algumas formas, e a gente regule isso. Não sei se eu respondi muita pergunta ou se eu fui... Está ótimo, perfeito. Respondido. CAF. Acho que tem que regular mesmo. Só para começo de conversa, mas obrigado pela pergunta, claro, e é muito legal poder estar aqui com Patrícia, com Jota, para a gente fazer essa conversa. Acho que, assim, uma janela de entrada para a sua pergunta, que é super provocadora, talvez a gente pensar que a gente caminha para, enfim, 30 anos de internet e a gente continua achando que isso é tudo muito novo, que isso é tudo muito recente, que é muito cedo para a gente tirar lições. E eu acho que está na hora da gente começar a tratar a internet como uma parte essencial do nosso dia a dia e entender que a gente não vai mais viver sem esse componente, sem esse elemento. E, de certa maneira, eu acho que é importante a gente lembrar disso, pensando na cobertura jornalística, algum tempo atrás, tecnologia era parte do caderno de informática. E agora fiz um corte etário fortíssimo aqui. Né, o caderno de informática. Não é? Então, estou agora puxando do passado. Enfim, então, na antiga Mesopotâmia, né, existiam os cadernos de informática, que era um negócio muito doido. Geralmente aparecia na segunda ou terça-feira, começo da semana. E vinha encadernado no jornal, né, um jornal impresso, né, você lia lá sobre economia, política, e tinha um caderno que era informática. E era cada vez mais fino, um negócio assim que cobria lançamentos de tecnologia, né? Saiu um novo computador, saiu um novo celular. E acho que a gente, de certa maneira, tem uma história não escrita de como a internet transformou as nossas vidas, que pode ser contada a partir da história dos cadernos de informática. Primeiro que o nome informática parece uma coisa, assim, uma ciência oculta, né, de um tecnicismo absurdo, que acaba sendo esotérico, e esotérico com X, né, de algo que é estranho, que é alienígena. E gradativamente, eu acho que nos anos 10, em especial, a gente viveu uma assimilação da informática como parte
do nosso dia a dia. Porque informática, quando os cadernos de informática foram pensados, viviam o drama de a ascensão dos computadores pessoais. Ou seja, você vai ter um computador dentro de casa. As pessoas de um pouco mais de idade aqui devem ter se lembrado desse dilema, que é, será que eu vou ter um computador em casa? E para que serve um computador em casa? Serve para fazer textos? Serve para ver alguma coisa na internet? Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que, enquanto alguns decidiam se comprariam ou não um PC para ter em casa, do outro lado, a inclusão digital no Brasil foi toda feita via LAN houses. Foi toda feita a partir da informalidade e, eu aposto também, da ilegalidade. Porque, se a gente pensar o contexto brasileiro, a LAN house na comunidade, ela é ilegal do começo ao fim, porque você não tem o título daquele pedaço de terra, o Windows que está rodando no computador provavelmente é pirata, a conexão à rede, Deus sabe como é que ela chegou lá. Então, você tem uma situação em que a informalidade e a ilegalidade, de certa maneira, nas LAN houses, começaram a conectar esse Brasil, enquanto, do outro lado, uma parte da sociedade comprava um computador pessoal ligado à internet. Mas, enfim, longa história, claro, já fui longe, para dizer que, nos anos 10, quando a gente começa a ter uma série de eventos, como a revelação do Edward Snowden, de que tinha um grande programa global de espionagem acontecendo no mundo inteiro, subitamente os jornais, e aí eu volto para os jornais para terminar, não tinham mais como conter a informática dentro do caderno de informática ou do caderno de tecnologia, porque tecnologia dizia respeito à política, dizia respeito à maneira pela qual o mundo funcionava. Isso olhando a perspectiva macro, pensando em Primavera Árabe e uma série de outros movimentos em que a tecnologia era fundamental. E aí, saindo do macro e olhando para o micro, cada vez mais estava todo mundo conectado. Seja indo na LAN house para mandar um e-mail ou para jogar, seja no celular, e aí, nos anos 10, a internet móvel faz com que todo mundo esteja conectado a todo momento. Então, ninguém precisa sair daqui para ir para casa ou para ir para a LAN house para estar conectado à internet. E acho que isso, de certa maneira, muda a forma como a gente enxerga a internet como um todo. E tudo isso é costurado para dentro do debate sobre regulação. A gente tem que entender que regular a internet é regular aspectos fundamentais do nosso dia a dia, como a gente se informa, como a gente se entretém, como a gente forma consciência política. E acho que, enfim, a gente pode avançar para essa conversa. Acho que regulação é uma peça de um tabuleiro que é maior. Mas, de certa maneira, eu acho que esse é o cenário em que a gente hoje se coloca. A gente parou de ver tecnologia como algo externo, dos outros, dos nerds, e a gente vê tecnologia como uma chave essencial para entender o que significa viver nos tempos em que a gente interage e em que a gente está junto para discutir esses temas. Tá ótimo. Eu vou chegar lá na regulação, mas antes eu queria te perguntar sobre o processo eleitoral, né? Acho que não existe democracia sem um processo eleitoral justo. E não é exagero dizer que as redes sociais mudaram o jogo democrático, redefiniram o debate público, né? A gente viu nas últimas eleições um candidato com muito tempo de televisão que não foi eleito, né? Na penúltima, desculpa, presidencial. A minha pergunta é se você acha que esse novo jogo, se ele está justo, né? Se a legislação eleitoral conseguiu se adequar às novas tecnologias, se a gente pode falar em igualdade na corrida eleitoral em tempos de fazenda de trolls, microsegmentação de propaganda, bots, disparos de mensagens em aplicativos criptografados. E lembrando também que não há muito tempo não tinha uma igualdade de corrida eleitoral na própria televisão, né? Foi um processo que foi sendo amadurecido, né? Tinha edição de debate, você não tinha divisão de tempo de TV igualitário entre os partidos, enfim, a gente levou alguns anos a chegar a um modelo que parecia justo e aí vieram as redes sociais. 2 comentários super rápidos, claro, até porque eu já falei muito, mas um lado, acho que quando a gente olha para a internet e eleições, tem 2 transformações essenciais quando a gente pensa em tecnologia. A primeira, e aqui uso uma expressão do meu colega Diogo Reis, que gosta de dizer que se a eleição fosse um jogo de futebol,
a tecnologia faz com que o eleitor não queira mais estar na arquibancada. O eleitor quer entrar em campo. O eleitor quer ser parte do jogo como um todo. E é isso que as redes sociais permitem. Na hora que a gente chega num período eleitoral, as redes sociais elas não são uma arquibancada das eleições. Elas são o campo de jogo. E todo mundo se sente parte do esquema tático. O brasileiro gosta de dizer que sabe de futebol. Ali, então, não tem a menor dúvida. É a oportunidade de você fazer parte do jogo. Só que o problema é que esse não é um campo de futebol. São milhões de campos de futebol espalhados nos quais os jogos são muito diferentes, com regras muito próprias. E eu acho que essa é uma dificuldade que a legislação eleitoral teve, e me parece que terá. Aqui não é uma notícia muito agradável, mas eu acho que esse jogo de gato e rato ele vai continuar pelas próximas eleições. Porque, de certa maneira, o cenário da tecnologia muda num salto que não é o salto que respeita os 4 anos da eleição federal, ou, de certa maneira, isso eu acho que é interessante. A gente sempre costuma dizer que a internet move muito rápido, muda muito rápido. Tudo bem, mas a gente tem uma vantagem no Brasil, que a gente tem eleição a cada 2 anos. Então, de certa maneira, a gente tem uma checagem de temperatura a cada 2 anos, em que a gente pode ir ajustando a legislação eleitoral para aquele momento. O problema é que quando a gente chega no espaço de 2 anos, a gente está ajustando a legislação eleitoral para o que a gente aprendeu na eleição passada. E a tecnologia já avançou 2 anos. Então, de certa maneira, a gente está, na melhor das hipóteses, pelo menos 2 anos atrasados, no que diz respeito à evolução tecnológica. E eu acho que esse é um dilema para a legislação eleitoral. E aí digo isso, só para fechar, que quando a legislação eleitoral foi pensada para a televisão é muito claro quais são os agentes que precisam ser afetados para que exista um jogo justo no debate eleitoral. Quando você pula para a tecnologia, quando você pula para a internet, existiu um esforço, me parece importante, do TSE em sensibilizar e fechar os acordos de cooperação com as grandes plataformas. Só que o que a gente vê cada vez mais é que as grandes plataformas elas são uma parte desse tabuleiro. E cada vez mais, quando a gente olha para as redes sociais descentralizadas, né, como começou a aparecer no último ano, em especial, aí com Mastodon e outras, eu acho que a gente, enfim, também não sei se o Mastodon vai ser algo que vai ser uma rede social, enfim, de enorme sucesso. Mas acho que esse processo que a gente está vendo de declínio do Twitter, que também não me parece que é uma decadência completa, mas que é um declínio, faz com que surjam outros experimentos sobre como é que roda uma rede social de texto. Não sei se a Threads da Meta vai ser o futuro, mas nessa disputa sobre o futuro de rede social, tem algumas que são mais controláveis, outras são menos controláveis. E eu acho que esse é um desafio para a legislação eleitoral. O que acontece se eu tenho uma rede social que, na verdade, são pequenos servidores espalhados pelo mundo afora? Olha a discussão sobre Discord que a gente está tendo no Brasil esse ano. Discutir o Discord não é discutir o Facebook, porque o Facebook, de certa maneira, e com isso eu fecho, é mais fácil você pensar em controle de conteúdo. Mas quando você tem um aplicativo que, na verdade, conecta diferentes servidores, alguns públicos, outros privados, o controle do conteúdo é muito mais difícil. E eu acho que é esse cenário mais complexo que a legislação eleitoral vai ter que dar conta. Não por outro motivo, todo o debate que a gente faz hoje sobre regulação acaba mirando o Discord, porque lá tem os conteúdos mais ultrajantes, como a gente tem visto a repercussão na imprensa nos últimos meses, mas o combate desse conteúdo no Discord não poderia ser mais diferente do que a gente aprendeu nos últimos 10 anos sobre moderação de conteúdo no Facebook e no Instagram. Eu vou parar por aqui. Perfeito. Pata, nas eleições de 2018, você revelou um esquema de compra de pacotes de disparo em massa de mensagens contra o PT, né? Eram centenas de milhões de mensagens. E hoje tem muita gente depositando esperança no PL 2630, que ficou mais conhecido como o PL das fake news, como forma de responder a essas campanhas de desinformação de uma maneira mais efetiva. Só que as discussões acerca do PL, o próprio PL parecem deixar focar mais na regulação de outras plataformas e o WhatsApp ficou em segundo plano.
Quero saber se você concorda. Qual é o peso que você dá ao WhatsApp hoje nesse universo da desinformação? E para entrar no assunto de regulação, de maneira geral, o que você acha que vai avançar com o que a gente está vendo sendo debatido atualmente no Congresso? O que você acha que vai avançar numa eventual aprovação do PL? O que você acha que vai continuar sendo problemático, que não está sendo abordado? Ótima pergunta. Bom, como vai avançar o PL? É a melhor pergunta de todas. Não sabemos, né? Está num momento de um impasse. Em 2018, quando a gente começou a fazer as matérias de disparo em massa, as pessoas basicamente achavam que eu era louca, né? Falavam assim, mas é tudo orgânico, é tudo gente. Ou seja, demorou você mostrar uma linha com computadores fazendo disparos para as pessoas. E ou 2 anos depois, uma resolução do TSE proibiu, foi a resolução de 2020, proibiu os disparos em massa. Então, assim, como disse o CAF, a gente está sempre 2 anos para trás, né? Como isso se transformou num pesadelo de marketing negativo para o WhatsApp começou a agir mais sobre isso, né? Assim, com detectores anti-spam melhores. Então, acho que o disparo em massa em si é um problema menor. O que se mantém como um problema, obviamente, é a circulação de desinformação nos grupos de WhatsApp ou nos canais de Telegram. E aí é um pouco limitado o que a gente pode fazer, porque, ao mesmo tempo, aquela coisa, né? Eu quero manter a criptografia do WhatsApp. É essencial que nós tenhamos um ambiente de mensagens em que está garantido que eu tenho um sigilo. Porque a gente nunca sabe qual é o próximo governo, o que ele vai querer espionar, etc. Então, você sempre vai ter que agir sobre, tentar inibir comportamentos automatizados, no caso do WhatsApp. Agora, inibir desinformação circulando em grupo de WhatsApp é muito complicado. Você não vai entrar no conteúdo e quebrar a criptografia. E também, mas eu acho assim, eu fiz matéria em 2020, eleição municipal. Sim, ainda rolava disparo em massa, ainda estavam vendendo pacote, ainda estavam vendendo. Uma das coisas mais complicadas disso é quando você vende os dados das pessoas, né, dos eleitores, para fazer segmentação, que aí entra em toda uma coisa do direito à privacidade, privacidade de dados, que também a LGPD, não sei, o CAF, já podem dizer melhor, não sei se está ajudando em alguma coisa ou não, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso também é complicado. Mas o que eu acho, assim, a gente, de novo, está olhando para os desafios que vão aumentando. Eu acho que um desafio que a gente vai ter que olhar, além dessa coisa das redes descentralizadas, né, como é que você faz moderação de conteúdo em redes descentralizadas? Com quem que você fala? Né? O famoso vai reclamar com o bispo, porque, né, não que o Facebook e o Google, etc., façam direito à moderação de conteúdo que eles deveriam fazer e dizem que fariam. Né? Isso é outros 500. Mas, assim, é muito mais difícil você falar com redes descentralizadas. Assim, olha, nós precisamos coibir a circulação de conteúdo dizendo que a urna eletrônica não funciona. Que, assim, a propósito, desculpa que eu estou meio uma digressão aqui, mas que acho que vai ser uma coisa de todas as eleições daqui para frente em muitos países, porque isso virou um meio de campanha eleitoral. Né? Agora, com quem se reclama isso? Na próxima eleição, tem mais uma coisa que a gente deveria estar falando e não está no PL, de uma forma... Você tem um PL sobre inteligência artificial, mas dentro do PL das fake news, você não tem, que também está em discussão, né, ele não foi aprovado, você não tem uma coisa específica de inteligência artificial. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já está vendo propagandas, por exemplo, do pré-candidato republicano Ron DeSantis, que usam a voz do Donald Trump alterada por inteligência artificial. Ele falando uma frase que ele nunca falou. Eles pegaram uma coisa que ele tinha tweetado, transformaram numa voz do Trump falando isso. Automação. Hoje em dia você tem robô mandando mensagem ou fazendo comentário, ou você tem gente paga. Imagine quão mais barato e eficiente você usar inteligência artificial para aumentar a escala disso e a eficiência. Ou seja, vai baratear a operação de desinformação política. Nada disso a gente está discutindo. E isso vai estar na próxima eleição. Então, é meio horrível, né? A gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Mas é isso, não vejo outra opção a não ser a gente tentar ver o que está acontecendo, tentar se antecipar e ir atrás. Talvez, acho que o disparo em massa não seja o maior dos problemas hoje,
A gente tem um problema, eu lembro só nessa época que todo mundo achava que a solução de regulação da internet é vamos coibir comportamentos inautênticos, que era isso, era ou disparo em massa, ou robô. E quando o maior disseminador de desinformação é uma pessoa de carne e osso, um líder político? Não funciona, né? Como é que você vai regular isso? Ou seja, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Desculpa. Tem muitas perguntas. Eu vou aproveitar um gancho aqui que você trouxe, né? A gente está discutindo o PL. Enquanto a gente discute o PL, ele não é aprovado, já surgiram novas tecnologias que têm um potencial enorme de desinformação, como o próprio ChatGPT, essas ferramentas de inteligência artificial que conseguem fazer manipulações de imagem de uma maneira que é muito mais difícil de você, né, das agências de checagem, detectarem. Então, parece que o PL já vai nascer defasado, né? A gente tem esse tempo das inovações tecnológicas que vão nessa velocidade e o tempo da justiça, dos processos legislativos, que também são importantes de ser respeitados, né? De serem respeitados e, né, para você aprovar um projeto de lei, é bem-vindo que a gente faça muitas audiências públicas, ouça todos os atores envolvidos, mas esses tempos parecem ser incompatíveis, né? Aí, Caf, você acha que a gente precisa mudar os processos legislativos, ritos democráticos, para responder com maior celeridade a essas mudanças? Olha, Clara, assim, acho que a gente hoje caminha para um processo em que a gente ainda não tem a resposta certa. Mas o que a gente vê na Europa é a edição de leis sobre tecnologia que tem um prazo para revisão periódica. Então, em 5 anos, um comitê se junta para avaliar se essa lei funcionou, não funcionou e sugerir ajustes dessa lei. Eu gosto desse modelo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um modelo de uma revisão periódica marcada que, enquanto a revisão não vem, o mundo corre por fora. Então, o que a gente talvez comece a perceber é que criar leis sobre internet, a gente está acostumado a ter o seguinte: como é que se criam as leis? Você leva o tema ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional debate via audiências públicas, toma-se uma decisão, faz-se uma redação, essa lei é aprovada. Uma vez aprovada, vai caber os tribunais aplicarem essa lei. E aí, na disputa pela jurisprudência dos tribunais, você vai entendendo para onde a lei é como se fosse um cabo de guerra. Vai puxado para um lado, vai puxado para o outro. E, se em algum momento você sente que essa lei não mais dá conta da realidade, faz-se uma nova lei. Só que o que parece ficar hoje claro, e aí dizer isso como professor de direito, é uma situação que me é um tanto quanto, enfim, incômoda. Mas esse processo, ele só dá conta de uma parte dos problemas. A gente precisa de um cuidado, de uma atenção que é permanente com o desenvolvimento de novas tecnologias, que faz com que a gente precise ter, primeiro, agentes públicos que entendam do que a gente está falando, que possam acompanhar esse desenvolvimento tecnológico e saber o que está acontecendo. O que a gente mais vê hoje em dia são situações em que os governos, e aí eu retomo um pouquinho o tema do título do painel, os governos são surpreendidos com as inovações tecnológicas, porque os governos não fazem parte das transformações tecnológicas. E o que eu receio, que Patrícia trouxe, é que com inteligência artificial a gente está alargando esse abismo. E aí, gente, assim, eu sei que a gente está começando o debate e é muito ruim a gente trazer notícias que não são boas, mas, de certa maneira, eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Inteligência artificial é uma nova fase, é um segundo tempo desse jogo. E o prognóstico não é bom. Assim, parece que a gente tomou um gol enquanto a gente estava no intervalo. Porque se a gente pensar na separação entre o poder computacional de entendimento e de ação entre governo, e quando eu digo governo no sentido mais amplo possível, tá? Executivo, legislativo, judiciário, Estado, por assim dizer, né? Entre o Estado e o setor privado, no desenvolvimento de novas tecnologias, esse abismo só se abre. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, que é a nova palavra da vez, né, enfim, a doideira de trabalhar nesse campo de direito e tecnologia é que parece que a cada 6 meses troca a palavra que todo mundo tem que discutir.
Então, por exemplo, se a gente fala de metaverso hoje, nossa, a gente parece que está fazendo uma discussão da terceira idade, né? Enfim, porque metaverso é tão 2022, né? Enfim, é um negócio assim muito do passado. Bom, só uma notinha de rodapé. Eu particularmente acho que o metaverso vem com tudo, mas não é agora. O pessoal meio que se antecipou. Falou, o metaverso está aí. Gente, assim, o metaverso ele já chegou, ele só não está pronto. E as pessoas começaram a imaginar o negócio. Qual é o Sinceramente, a Meta ter mudado o nome e lançado uma ideia de metaverso, me parece que é uma coisa muito complicada, porque o metaverso não é um produto. O metaverso é um processo de transformação das relações com tecnologia. E a gente está tão viciado no lançamento do iPhone, no lançamento do Samsung, que quando uma empresa de tecnologia faz um grande lançamento, a gente quer saber, qual é o produto? As pessoas vão para a fila lá da loja para comprar o quê? E no metaverso não tem nada para comprar. O metaverso, enfim, é um processo. Enfim, longa história para dizer, acho que o metaverso vem, mas não vem agora. Mas a palavra da vez é inteligência artificial generativa. É o ChatGPT e todos os ChatGPTs da vida. Eu não sei se daqui a 2 anos vai existir o ChatGPT. Muito provavelmente vão existir os GPTs, ou esses LLMs, os Large Language Models, embarcados em diferentes aplicativos, em diferentes soluções, e a gente nem vai saber que está interagindo, que está usando uma ferramenta de inteligência artificial generativa. Isso vai ser uma coisa quase que invisível. E aí o que me preocupa, só para fechar, que quando a gente pensa em rede social, o TSE faz um acordo com uma empresa de rede social. Você sabe quem é a empresa de rede social. Existe, de certa maneira, algum planejamento de como controlar que aquilo ali vai acontecer. Com inteligência artificial, eu acho que essa corda já esticou. Com inteligência artificial generativa, eu tenho medo que a corda tenha se esticado de vez e tenha se rompido. Em que a gente já não sabe nem mais com quem que a gente está falando, quais são os resultados do que a gente está vendo, e os impactos disso para a eleição são, enfim, nucleares. Como é que você vai imaginar, como é que a gente vai ter em tempo real, e aqui a gente tem colegas que fazem parte da comunidade de fact-checkers, como é que a gente vai ter um processo de checagem, de fato, em tempo real, de uma quantidade avassaladora de conteúdos que vão ser sintéticos, que vão ser artificiais. É candidato dizendo o que ele nunca disse, é pessoa fazendo o que ela nunca fez. E aí, para fechar, minha preocupação é, talvez o eleitor se canse. Talvez o eleitor tenha uma fadiga do debate sobre checagem de fato, verdade e mentira, fato ou fake, e talvez ele normalize tudo isso, dizendo, é assim mesmo, esse é o novo mundo, isso é que é moderno e é isso aí. Eu tenho muito receio desse cenário, e como professor, eu fico enchendo a paciência dos meus alunos que usam o ChatGPT, que é, olha, você não pode, né, enfim, é uma loucura. Sim, você não pode dizer, minha preocupação não pode dizer que o ChatGPT é proibido. O ChatGPT vai ser parte da nossa vida. Mas quais são os efeitos sociais de um uso intensivo de ChatGPT? Para começo de conversa, talvez a gente normalize o erro. Não, o ChatGPT fez 3 parágrafos, eu consertei isso, isso e isso. No meio tem um erro. Mas ele alucinou ali, mas está tudo bem. Então, eu acho que a gente tem um problema aqui, de não normalizar o erro do ChatGPT e de não, no fim da linha, normalizar a discussão de fato e fake como sendo algo que já não é tão importante assim, já está com a gente há 10 anos, é assim mesmo que as coisas funcionam. Mas, enfim, Carlos, assim, claro, desculpa, pela fala não tão otimista, mas, enfim, eu acho que esse é um cenário no qual a gente tem que começar a se preparar desde já. Beleza. Jota, dado esse cenário catastrófico que o CAF pintou agora, acho que mostra que ferramentas de educação midiática são cada vez mais urgentes, né? Uma questão de cidadania numa sociedade hiperconectada. Como você acha que a gente consegue levar a educação midiática para dentro das comunidades, das favelas, pensando
principalmente em quem está fora da escola, porque, né, a educação midiática entrou na base nacional comum curricular, o que é uma boa notícia. Quem está na escola hoje, a princípio, né, na teoria, vai começar a ter essas ferramentas. E quem está fora da escola, né, porque é isso, está todo mundo usando a tecnologia. Como é que a gente pode, e aí colocando redes à disposição também, né, como é que a gente pode levar esses conceitos para outros públicos? Carlos e Patrícia levaram para vários universos aqui. Eu estou aqui. Não fica deprimido, não. Eu vou até acalmar o coração de vocês, porque... eu vou acalmar porque eu falo de um lugar onde a gente já nasceu fudido. Esse debate é um debate de classe. As pessoas não fazem a menor ideia do que é chat GPT, gente. Se a gente não colocar o pé no chão e parar para pensar, a gente está disposto e disponível a pensar de fato como influencia a vida das pessoas com a participação das pessoas, ou nós estamos estimulados e interessados a ser o salvador das pessoas? Porque a sensação que eu tenho quando eu participo de muitos seminários, painéis, encontros, e ao longo de 15 anos pensando em educação, assim foi, eu me vi cercado de salvadores do meu povo, que estavam pensando em como vamos livrar o meu povo do mal. E aí, eu sempre me vi num lugar muito perdido nessa história, pensando assim, mas espera aí, quando que vão debater com a gente como que a gente pensa as nossas próprias soluções? Então, quando eu sempre me interessei muito pelas redes cordiais, que era de se refletir educação midiática com as pessoas que estão produzindo educação e estão produzindo mídia, nas pontas, nas bases. Porque a verdade é uma só. Se a tecnologia ela está avançando dessa forma e que a gente está olhando lá para o horizonte, nós estaremos numa situação ainda pior. Não há tecnologia que dê conta que diminua esse processo de destruição se não houver a participação das massas. Que se não daremos conta de fato, checar se é verdade ou mentira, porque a demanda será muito alta, então todos nós, enquanto sujeitos, teremos que ser instrumentos de checagem. Mas se seremos todos instrumentos de checagem, primeiro precisamos dizer para as pessoas o que é checagem. E aí a gente precisa o tempo inteiro fazer retornos de base, pensando assim, massa, irado a tecnologia tá na grade curricular, mas é isso que você disse, as pessoas não estão nem indo para a escola. Ou, sei lá, se a gente olha para os territórios favelizados no Rio de Janeiro, elas nem podem ir para a escola porque as escolas estão fechadas. Eu me vejo como, de uma certa forma, muito privilegiado de ser um morador da Cidade de Deus, que conseguiu ter acessos à universidade, que produz, que é um influenciador nas redes sociais, mas eu digo com muita tranquilidade, eu falo para fora, eu não falo para dentro. Porque até mesmo a minha forma de se pensar a comunicação, em algum momento, ela desconectou com aqueles que são os meus pares, aqueles que são semelhantes a mim. E que se eu, que moro ali, me desconectei em alguma forma, imagine nós. Imagine vocês. Isso aqui não é uma reflexão que eu faço coletiva. É interessante para quem pensar tudo isso que nós estamos pensando. E aí, é muito interessante para mim. É fundamental que eu chegue em casa e converse isso com a minha mãe. Porque eu vejo ela o tempo inteiro no TikTok, no WhatsApp, e clicando em coisas que eu falo, não clica nisso, pelo amor de Deus. E eu vou correndo, como se eu fosse, sabe, um desenho animado, tentando tirar o celular da mão dela. Não clica! Porque vai invadir tudo. E às vezes eu vou girando pânicos dentro de casa, para ela ter mais atenção onde ela está pisando na internet. Mas ela já é mais influenciada por esses processos todos do que pelo seu próprio filho. Porque se a gente quer falar sobre educação midiática, a gente precisa falar que para educar precisa ter afeto. E que afeto é sobre a afetividade, é sobre efeito, é sobre conexão, é sobre tato. É óbvio que nós estamos ampliando
o nosso debate sobre tecnologia, mas a tecnologia, quando ela perde a sua razão humanística no sentido de estar com as pessoas, perto das pessoas, a gente está dando razão. A gente está dando razão para o robô da história, dizendo assim, não queremos que vocês sejam sujeitos, não queremos que vocês sejam humanos. E aí é óbvio que eu estou fazendo aqui um debate muito mais filosófico do que de fato prático, no sentido de que para onde vamos, como estaremos daqui a algum tempo. Porque o que está no meu campo de visão e que me interessa demais a fofoca, ela é muito mais eficiente do que o ChatGPT na minha realidade. A forma como é disseminada a mensagem no dia a dia, no cotidiano, e eu vi isso na pandemia, era muito mais eficiente do que qualquer tecnologia pensada. A forma como as pessoas batiam ainda a tecnologia do dia a dia na rua, ainda é muito mais forte do que alguém entrar no site para corrigir alguma coisa, ou para produzir qualquer texto. E aí eu estou falando de uma maioria, da maioria que de fato decide para onde nós vamos. E aí, se a gente não entrar nesse campo, se a gente não pensar com essas pessoas, inclusive, e aí, de novo, redes cordiais, a gente instrumentalizar esses sujeitos na ponta, para que, tão eficientes que são na base, fazendo a disseminação da informação, imagina fazendo o bom uso dessas ferramentas. Porque a gente não deve temê-las. O que a gente teme são os homens que as usam para o mal. E aqui fica um papo meio bíblico agora. Mas se a gente pode pegar Jotas, 30 Jotas na Cidade de Deus, 30 Jonas que está aqui, que é da Cidade de Deus, 30 Castelanos, que é da Baixada Fluminense, e instrumentaliza esses professores, que instrumentalizam as crianças, os adolescentes, que passam a fazer bom uso, e que em algum momento se desconectam um pouco do Free Fire, que se desconectam um pouco do TikTok, e que começam a pensar que tecnologia, e começam a pensar a educação midiática. A gente tem tesão ainda para fazer essa propaganda? Ou a gente está completamente apagado, sem graça, olhando para Brasília chata, que me dá uma sinusite enorme toda vez que eu vou para lá, que é aquele lugar preto e branco, sem vida, que não há representatividade mais nenhuma, que estão debatendo sobre leis, sobre informação, sobre democracia, sem a participação de ninguém. E aí a gente quer, de fato, decidir de novo para onde a gente vai. E eu vou dizer uma coisa muito mais dura, talvez. Se o povo decidir que vai ser assim, eu vou sentar e vou falar assim, o povo decidiu. Porque quando é que vocês foram lá e perguntaram para eles para onde a gente quer ir? Porque se a gente não fizer essa pergunta, tanto faz. Porque se os meus vizinhos decidirem que vão seguir no ChatGPT, onde é que estavam aqueles que estavam pensando contra, ao meu lado, tentando fazer com que eles não chegassem nisso? É a pergunta que fica. Com certeza. Estão chegando algumas perguntas aqui, já vou fazer. Eu só queria primeiro fazer a pergunta que dá título à mesa, né? Os números mostram que a gente está vivendo um declínio de democracias ao redor do mundo. Eu vou citar alguns dos muitos dados do último Democracy Report do Instituto VEDEM. Eles falam o número de países com liberdade de expressão limitada passou de 5 em 2011 para 35 em 2021. Em 2011, a gente tinha 5 países com níveis preocupantes de polarização, hoje são 32. E a parcela da população mundial que vive em regimes autocráticos passou de 49% em 2011 para 70% em 2021. E eu, obviamente, também não posso deixar de citar a invasão de apoiadores do ex-presidente Donald Trump no Capitólio americano, alegando fraudes nas eleições em 2021, um episódio que espantou o mundo, né? Sendo uma das democracias mais fortes do mundo. E aqui no Brasil, em janeiro desse ano, a gente viu um simulacro do que aconteceu lá. E aí a pergunta é essa, qual a influência das redes sociais nesses 2 episódios específicos e também com essa tendência de declínio de democracias global, né? É possível estabelecer uma relação causal entre as redes sociais e essa onda populista, autocrática no mundo? Pata, quer começar? Batata quente. Vou começar. Eu acho importante a gente começar com uma nota de rodapé em cima do que o Jota falou, que é o seguinte,
a gente vai discutir o declínio da democracia no Brasil, ou em outros países, sendo que a democracia nunca foi uma democracia para todos, né? A gente já saiu de uma democracia absolutamente imperfeita, que ela não funcionava para, por exemplo, a população das favelas e outras populações em uma situação desfavorecida. Do mesmo jeito que ele está explicando, a gente está aqui discutindo a legislação, o chat GPT. Cara, o problema é muito mais embaixo. Assim, a gente tem que começar uma coisa muito mais... E precisamos justamente do pessoal que está na ponta. Porque se a gente não fizer essa lição de casa básica, cara, a gente vai ficar discutindo no vácuo de Brasília exatamente, sei lá, inteligência artificial generativa, né, com pessoas que ainda estão tentando acessar coisas básicas da vida. Tendo dito isso, eu acho que é inegável o papel das redes sociais como aglutinadores desses movimentos antidemocráticos conspiracionistas, né? Acho que a coisa conspiração é a grande diferença nesses movimentos que a gente teve no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares. Como é que você conseguiu galvanizar tantas pessoas em torno de ideias absolutamente anteriormente marginais, né? É aquela grande história. Meu, onde estavam todos esses terraplanistas? Estava cada um no seu quarto. E agora eles estão todos ali, né? E como esse tipo de coisa gera engajamento, isso vai se retroalimentando, né? Você tem um problema que veio para ficar das conspirações, e isso como um elemento de mobilização política, sendo usado por políticos. Por isso que eu acho que, para alguns aspectos, a discussão de moderação de conteúdo, como o CAF diz, é enxugar gelo? É enxugar gelo. Né? Você dizer, olha, eu preciso remover o conteúdo que seja incitação à invasão do Congresso. A gente tem que discutir uma coisa muito mais profunda, que é o modelo de negócios das plataformas, como você criar incentivos diferentes, que não seja só o engajamento, porque senão você vai continuar fazendo esse tipo de conteúdo valer a pena, tanto para o influenciador conspiracionista, tanto quanto para a empresa. Mas, por enquanto, a gente está tentando tapar buracos ali, né, um pouco com esse tipo de moderação de conteúdo. A realidade é, ainda que a gente agora tenha consciência, depois de 2 acontecimentos horríveis, como Capitólio e Brasília, que esse tipo de coisa não é maluco de internet, esse tipo de coisa sai da internet, vira violência e pode derrubar um governo, a gente ainda não sabe exatamente como lidar com isso. Só remover conteúdo não vai adiantar. O que a gente vai fazer com isso? Como a gente vai lidar com isso? Acho que educação midiática é uma coisa. Uma outra coisa é como desradicalizar pessoas, como tirar essas pessoas que entram nesse buraco de conspirações e que têm uma sensação de pertencimento, né? Essa coisa, eu sei uma coisa, porque o fulano me disse, vocês todos estão iludidos, o homem não pisou na lua. A gente sabe que aquelas imagens... Cara, é muito incrível você se sentir com informação privilegiada, né? O pessoal está me enganando. Eu não sei, deve ter 1000 estudos de como desradicalizar pessoas também, para além da educação midiática. Sim, acho que eu vou na mesma linha, mas pegando um pouco o título dessa mesa, a gente está pensando geralmente tecnologia e internet como sendo um elemento que está do lado de fora da democracia. Quase como se a democracia fosse um planeta que vai ser atingido pela tecnologia, que é um elemento externo, é um asteroide que vai se chocar com o planeta democracia. E aí acho que a gente vai ter que costurar uma conversa melhor, que é entender que tecnologia e democracia fazem parte da mesma coisa. A gente não tem mais como pensar a democracia para o futuro sem pensar a tecnologia. A tecnologia não é alienígena, não é externa, é interno. A gente vai ter que melhorar a democracia através da tecnologia. E esse talvez seja o grande desafio. Porque quando a gente olha os episódios doidos de Capitólio, de invasão a Brasília, eu, na época da invasão do Capitólio, escrevi um textinho para o UOL que olhava a ideia de comparar com as jornadas de 2013. E eu me lembro que em 2013 tinha um cartaz que ficou muito famoso, que era um jovem que segurava um cartaz dizendo assim, saí do Facebook para vir para as ruas. E aí, quando a gente olha para o Capitólio, quando a gente olha para Brasília,
ninguém saiu do Facebook. Na verdade, a invasão do Capitólio e a invasão de Brasília não são pessoas que saíram da internet para invadir prédios públicos. Elas invadiram prédios públicos na internet, para a internet, para gerar conteúdo, para gerar engajamento e para gerar valor delas dentro de comunidades que são comunidades online. E eu estou dizendo isso porque me parece que, se o problema está aí, a solução está aí também, que é a gente procurar entender como essas ferramentas tecnológicas, elas fazem parte do dia a dia das pessoas. E aí, interagindo com pessoas que trabalham no setor privado, em tecnologia, eu escuto muito uma conversa, inclusive se vocês forem ler os termos de uso das grandes plataformas, que é um negócio que a gente faz sempre, né? Enfim, antes da gente usar esses serviços, né, a primeira coisa que a gente faz é ler os termos de uso. Enfim, e eu, como advogado, enfim, que acaba fazendo parte de escrever contratos, escrever documentos jurídicos, eu sempre fico muito triste, porque eu acho que é importante alguém ler os termos de uso, porque tem alguém que escreveu os termos de uso. Então, enfim, é até uma homenagem, né, enfim, aos advogados que escreveram os termos de uso, até por solidariedade, né, enfim, eu passo lá um tempinho lendo. Mas, se a gente for ler esses termos de uso, vocês vão ver que é muito comum usar a expressão mundo real. E eu acho isso chocante, que você tenha, nos termos de uso de grandes plataformas, a ideia de que algo é o que acontece dentro da tela, algo é o que acontece no mundo real. Isso é uma fantasia, porque o que acontece dentro da tela acontece no mundo real. Esse divórcio em achar que a violência que ocorre na internet não é a mesma coisa do que o impacto disso é um impacto que extravasa a tela, que afeta pessoas reais no mundo real. Esses sentimentos, essa violência, esse antagonismo, ele é tudo real. Então, de certa maneira, aqui tentando encapsular aqui essa resposta, eu acho que a gente vai ter que pensar num fortalecimento de democracias com tecnologia, e não entender que tecnologia é o inimigo da democracia. E eu acho que essa é a chave que vai ser difícil de girar, porque isso vai implicar em a gente entender como as pessoas se comunicam na tecnologia, nas redes, como as pessoas engajam nas redes, e como, no final das contas, as leis, a gente falou isso no comecinho, são uma peça desse tabuleiro, porque junto disso vai envolver mudança de design, mudança de ferramentas tecnológicas, um desestímulo de forças econômicas que fazem com que determinadas soluções sejam mais desejáveis do que outras, e, em última instância, mudanças sociais, que vão passar por tudo que a gente está discutindo aqui, que acho que o Jota simbolizou muito bem, que é um olhar para quem está usando a ferramenta. Para usar o exemplo do Jota, enfim, da sua mãe, e aí eu me solidarizo muito com esse exemplo, enfim, de mães em redes sociais. Assim, eu queria aqui aproveitar e fazer aqui um pitch para que as redes cordiais possam fazer um programa especial para mães, uma campanha, assim, mães em redes sociais. Melhores práticas de mães em redes sociais. Né? E com lançamento muito ali previsto para antes da eleição. Mas eu acho que esse papel, a gente está aqui brincando, mas é um papel que gente, assim, é um dever cívico de cada um de nós, de olhar para quem está entrando na tecnologia, que é olhar para as crianças e para os adolescentes, e olhar para quem a tecnologia chegou num outro momento da vida e tentar construir essa jornada de entendimento de como o que você está vendo na tela afeta a tua vida, afeta a tua cabeça, afeta as suas relações. E isso a gente só vai conseguir fazer se a gente entender que tecnologia é parte inerente do discurso democrático, da vivência democrática. Perfeito. Acho que a gente vai entrar um pouco mais nisso na próxima mesa também. Jota, você quer acrescentar alguma coisa ao que foi dito? Só concordar com essa parte, reafirmar esse lugar de que a tecnologia e a internet ela é parte do que somos, né? E é parte da nossa identidade. E aí fazer só uma reflexão de uma memória para mim, de como a internet e a tecnologia chegam na minha vida, que é muito interessante. Se, de alguma forma, para a gente que está aqui refletindo criticamente tudo isso, ela nos assusta, apesar de todo o seu potencial positivo,
Eu lembro que quando a internet ela chega na minha casa, e óbvio, de forma ilegal, de todas as formas, porque assim sempre foi, mas ela é estabelecida num lugar muito afetivo para os meus pais, porque a ideia de eu estar na frente de um computador era um processo educativo, mas mais do que isso, era um lugar de segurança. Se o meu filho está no quarto, no computador, ele está seguro. Ele está seguro. É melhor que ele esteja ali 6, 8 horas jogando na internet do que na rua, correndo riscos e tudo mais, e sobretudo para a gente que nasce em periferias, que são diversos outros riscos, né, que nós podemos sofrer sendo crianças, sendo adolescentes, sobretudo crianças e adolescentes negras. Mas esse lugar de segurança, de alguma forma, eu ainda vejo, apesar de uma tecnologia que ela se resume a uma tela de celular, porque também é sobre isso, né? Se a gente está falando que a tecnologia, conceito mais amplo possível, ela está chegando às pessoas, a pergunta que sempre a gente se faz é qual que está chegando, né? Não é como se estivesse chegando um PC, um computador, um laptop, um ótimo celular, ou uma grande câmera, ou coisas que as pessoas pudessem fazer um uso muito mais complexo daquilo que está com elas. Claro que o celular que chega para uma criança hoje, ele é realmente muito eficiente em comparação com o que chegavam para a gente antes. Mas ainda é só um celular. E ainda é só um celular que essa criança ela paga tudo, inclusive o contato da mãe, se for possível, para manter o TikTok ou para manter o Free Fire dela. Então, ok, a tecnologia está chegando de que forma? É uma outra pergunta que eu sempre me faço. E, de alguma forma, esse lugar da mãe que nós estamos aqui pautando ainda é um lugar de segurança. É óbvio que a mãe ela se incomoda com a ideia de que o filho dela está passando tempo demais no celular, está jogando demais, não está indo talvez para a escola, está se concentrando, deixa aqui o celular em casa para você ir, aí a escola vai, tira o celular e blá, blá, blá. Mas, de alguma forma, quando eu entro na minha vila e vejo as crianças sentadinhas na frente das suas casas, pegando os Wi-Fis diretos, como o meu, que já descobriram a senha há muito tempo e eu não faço a menor questão de alterar, de alguma forma, e aí eu vou para a memória dos meus pais, eu também me sinto mais seguro em ver aquela criança sentada no meu portão jogando um Free Fire, né? Então, de fato, são muitas camadas, né? São muitas camadas para se refletir, que obviamente o Brasil não vai conseguir atingir esse nível de maturidade, né? Porque é muito especial, muito sensível para isso, né? Para aquilo lá conseguir refletir. Mas a gente pode, né? A gente consegue fazer esse debate, essa sala consegue, considerando a ideia inicial da fala inicial da apresentação da Redes Cordiais, todos nós somos influenciadores, né? E eu acho que ter esse olhar atento para quem está fazendo uso da tecnologia, como está, e que ela ainda é um lugar, ela é tão parte da gente, e fecho, a internet, a tecnologia, ela é tão parte da gente, um outro membro, né? Que a gente se sente protegido por ela, né? E aí, para o bem e para o mal. Perfeito. Ó, chegaram duas perguntas aqui da plateia, elas são mais ou menos relacionadas, falam sobre regulação. Vou fazer ao mesmo tempo e aí abro para vocês. A primeira, que não foi assinada, se todo o poder emana do povo e o desejo do povo é manipulado, tivemos provas disso nas últimas eleições brasileiras e norte-americanas, ainda existe democracia, que regulação possível nos ajudará a estabelecer o que é verdade em um mundo em que tudo é relativo? E a segunda pergunta, que também fala de regulação, do Leonardo Cases. No debate sobre regulação, muitas vezes o Estado é acusado de tentar censurar as redes, enquanto as Big Techs são acusadas de privilegiar desinformação e discurso de ódio. É utopia pensar em redes efetivamente democráticas na mão de pessoas e não do Estado e das Big Techs? Lembrando que a gente tem 10 minutos para o fim da mesa. Eu tinha mais perguntas também, enfim, se vocês forem sucintos, dá tempo. Uma pergunta super fácil, o CAF está louco para responder. Tá, vou super rapidinho, então. Eu acho que a gente tem que pensar, como falei antes, regulação não vai resolver
todos os problemas. E aqui é uma fala muito sincera, gente. Olhando o PL 2630, que é a solução que a gente tem hoje em Brasília, hoje sendo discutida, ela resolve 10% dos problemas. E aí eu acho que a gente tem que, enfim, de certa maneira, entender o que faz mais sentido. Será que faz sentido aprovar essa legislação que resolve uma parte dos problemas e que não resolve outros e traz outros? Só para fechar aqui um comentário sobre o PL 2630. Eu acho que as leis brasileiras sobre a internet precisam ser atualizadas. E me parece que se o PL 2630 é o que está mais avançado, a gente deve trabalhar para melhorar esse projeto de lei. E aqui vou dar só um exemplo. Eu tenho sido meio bloco de eu sozinho nisso daqui. O PL 2630 tem lá um artigo que dá imunidade parlamentar nas redes sociais. Gente, assim, isso é a última coisa que a gente quer. A gente sabe, eu me sinto muito confortável de falar isso aqui na família Redes Cordiais, a gente sabe o quanto conta de político é instrumental em campanha de desinformação. Então, se eu tenho na lei brasileira um dispositivo que vai dizer que existe imunidade parlamentar nas redes sociais, um abraço, porque nenhuma empresa gringa vai tocar em conta de político brasileiro. E aí eu tenho um baita de um problema. Aí você pode discutir com os professores de direito, mas imunidade parlamentar não significa que não possa remover conteúdo. Gente, assim, uma empresa estrangeira quer saber de lei. E aí, qualquer consulta para qualquer escritório de advocacia no Brasil, eles vão perguntar, o que diz a lei? A lei diz que tem imunidade parlamentar. Essas contas não serão tocadas. E isso é um baita de um problema. Então, eu acho que, estou dando esse exemplo para identificar que o PL 2630 precisa passar por melhorias. E se isso for melhorado, eu acho que a gente tem uma chance da regulação já avançar um pouco esse debate. Agora, não dá para achar que uma vez que a lei passou, acabou, dever de casa cumprido. E acho que esse é o meu desafio quando a gente pensa no futuro desse debate. Acho que a gente tem que olhar para Brasília como, às vezes é parte do problema, né? Mas também é parte da solução. Então, a gente tem que pensar que a lei vai resolver uma parte. Agora, tem várias outras que a lei não vai resolver, que são jogos que são econômicos, que são sociais, que são tecnológicos e que a gente tem que enfrentar. Eu vou parar por aqui para dar tempo de todo mundo rodar e a gente poder fazer comentários finais. Mas, pensando um pouquinho nesse debate, acho que eu iria por aí. Fala. Tá. Não, só queria falar, alguém falou dessa coisa das PL, da censura, etc. É engraçado como essa discussão ficou uma coisa binária, né? Para a direita, que é de onde veio esse artigo da imunidade, ele veio da direita depois que o Donald Trump foi banido das redes, né? Pós 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, você teve banimento, suspensão do Trump, e aí você teve uma lei na Flórida, que inclusive vai para a Suprema Corte ainda, né, vai ser analisada, dizendo, olha, você não pode mexer ou derrubar contas de pessoas públicas e candidatos, acho. E tem uma outra lei também que não pode censurar, moderar conteúdo por pontos de vista. Então, você tem essa posição da direita e a posição da esquerda de tipo, as redes sociais moderam de menos, elas deixam todo tipo de desinformação circular. Por essa visão binária, por muito tempo a gente ficou sem regulação, porque você ficava entre dois extremos. Ou é a censura do Ministério da Verdade do governo, ou é a lei do vale tudo, né? E não é isso. Você tem como ter uma coisa mais nuançada aí no meio. Concordo com o CAF que é muito ruim esse pedaço da imunidade. Nós escrevemos muito sobre isso. Agora, uma coisa que eu acho importante imagine como vai ser a próxima eleição se não houver legislação. De novo, teremos o Tribunal Superior Eleitoral ou algum juiz do STF decidindo um a um que conteúdo ele vai derrubar. Isso não é o ideal, não existe vácuo. Alguma coisa haverá. Então, daqui a pouco, o próximo presidente vai, como o ex-presidente Bolsonaro surgiu, com um decreto, uma medida provisória da cabeça dele, ou um juiz do TSE ou do STF vai ficar decidindo, derruba isso, mantém isso, e a gente não quer. A gente quer, pelo menos, que seja uma coisa democrática, discutida com a sociedade. Só fazer um adendo.
E aí, só para lembrar, a próxima eleição presidencial, o presidente do TSE será o ministro do Supremo Tribunal, Cássio Nunes Marques, que eu não sei se todo mundo tinha essa informação. Então, eu acho importante dizer isso, porque, e aqui não estou fazendo nenhuma assim, análise política, porque foge da minha competência, mas se a gente viu uma eleição passada em que o presidente eleito e seus apoiadores viam no presidente do TSE um antagonista, a narrativa está pronta para a gente criar na próxima eleição uma situação em que eu vou ter também um presidente do TSE que foi indicado pelo outro presidente. Enfim, então eu acho que aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nas mesmas armadilhas de um discurso sobre o TSE é o inimigo, o TSE é o vilão. Isso vai ser muito desafiador para todo mundo que está aqui nessa sala e vai viver o processo eleitoral. Mas, enfim, isso é só acender um alerta do que vem pela frente na esteira do que a Pato comentou. Maravilha. Já estou aqui nesse pique aqui, ué. Muito bom, excelente. Lucas, você deixa eu fazer mais uma pergunta para cada um e eles se comprometem em responder em 2 minutos. Tá. Então, última rodada de perguntas aqui, com respostas sucintas. Pato, acho que a imprensa como todo vem sendo atacada sistematicamente, né? Isso faz parte de uma estratégia maior que quer minar a credibilidade da imprensa e é uma estratégia que se revelou muito bem sucedida, né? Se você acompanhar os últimos resultados do Edelman Barometer, né, que mede a confiança nas instituições e também na imprensa, a confiança da imprensa, né, vem caindo, tendência aí de franca queda. Bom, a imprensa brasileira sofreu 3,6 mil ataques por dia. Você não só engrossa isso em 2022, né? Você não só engrossa as estatísticas, como foi vítima, né, de um dos ataques mais emblemáticos aí. E a gente sabe que a maior parte das redações não está preparada para dar apoio emocional, mesmo jurídicos, departamentos jurídicos ainda muito defasados das redações que têm recursos para ter um departamento jurídico, que também não é a realidade da maioria, né? Então, o repórter, o que acontece, o que a gente mais vê hoje, o repórter sofrendo sozinho ali na ponta, numa situação de extrema vulnerabilidade. E eu queria saber, esse cenário, qual o impacto desses ataques na liberdade de expressão dos jornalistas, se existe, se você vê uma autocensura, se você própria, depois de tudo que passou, hoje em dia deixa de publicar coisas por medo do que vai vir, né, de ataques nas redes sociais. 2 minutos? 2 minutos. Tá bom, 2 minutos. Eu acho que, não sei se a gente se autocensura, mas, obviamente, antes de publicar alguma coisa, você faz uma pausa, né? A gente não aprendeu na faculdade, o que a gente aprendeu na faculdade precisa checar, ver o que está certo, diversas fontes, conforme passa pelo advogado, e agora você pensa tudo isso e pensa, será que agora vai ser na minha mãe, no meu filho, em mim? Vão falar que eu sou prostituta, que eu sou louca, corrupta, qual é a foto que vão fazer com a minha cara? Então, assim, óbvio, não é banal, né? Não é um treco tranquilo, é um negócio que você para e pensa e dependendo da matéria que eu estou fazendo, eu acordo tensa. Porque foram anos assim, né? Você acordava com o WhatsApp, olha o que fulano falou, olha o que ciclano falou. Só vou contar uma historinha bem rápida, juro, que era muito boa, de uma vizinha louca, que para mim é uma tradução muito dessa coisa da não divisão entre mundo real e mundo... Em 2018, no começo, quando a gente começou a publicar as matérias sobre WhatsApp, sobre uso de dados, etc., circulou uma foto falsa, que era uma mulher abraçando o então candidato Fernando Haddad, e dizia, essa aqui é a jornalista Patrícia Campos Melo, petista, não sei o que lá. A mulher não tinha nada a ver comigo, nada. Era tipo eu lembro dessa foto. 20 anos mais velha, juro. E aí rodou essa foto. Eu moro num prédio, que são 2 prédios juntos. E tinha uma mulher no 2º andar, que até então, normal, bom dia, boa tarde, a senhora vai bem, etc. Todo dia, esta pessoa abria a janela, enquanto eu estava passando, indo para a portaria, e gritava, chupa comunista, que é Bolsonaro, durante 6 meses. Então, assim, isso para mim é um símbolo do que as pessoas são loucas.
Tipo, e como isso é alimentado. Então, óbvio, antes a gente não tinha nada disso na vida. Eu acho que os jornais, os veículos foram aprendendo. Antes eles achavam assim, tipo, isso aí é frescura, relaxa. Entendeu? A atitude total era assim, meu, não responde, deixa que vai passar. E eu ainda acho que é isso, não bato palma para maluco dançar. Se ficar quieto, uma hora passa. Agora, se ficar muito ruim, você vai lá e processa. Se você tiver... né, que existe para jornalista, a assessoria jurídica, de graça, etc., porque também não temos dinheiro para pagar advogado. Mas eu acho que houve um aprendizado das redações, de entender que isso afeta psicologicamente, né? É uma maneira de desacreditar, deslegitimar os jornalistas. É muito pior com mulheres, com negros, com LGBTQIA+, é muito pior, isso sem dúvidas. E eu acho que, pelo menos isso agora é uma realidade que as empresas entendem, que, olha, não é uma coisa que relaxa e esquece e vai dormir. Porque não, isso cresce. Isso cresce e vira ameaça na vida real. E é um negócio que, infelizmente, a gente tem que... Vai ser agora. Essa é a nova realidade. Isso. Jota, para você, quando a gente pensa em democracia, a gente também pensa em igualdade social, né? E é outro dilema que se coloca sobre redes sociais, é se elas estariam aprofundando desigualdades, quando a gente pensa em exclusão digital, por exemplo, ou se elas estão abrindo, trazendo novas oportunidades. Aí, de novo, como é que você vê esse dilema? Certo. Acho que eu prefiro falar sobre regulamentação. Eu acho que, de alguma forma, tudo isso foi respondido durante essa conversa, né? Eu sou um entusiasta da tecnologia, sou um apaixonado por isso, pela ciência de modo geral. Quero seguir nas mídias, quero seguir pensando a forma de se construir outros elementos que, inclusive, são sobre sustentabilidade, que, inclusive, são sobre impactos positivos na realidade, sobre conexões com outros mundos e outras pessoas, porque eu acho que também é muito sobre esse lugar que é interessante de se pensar a tecnologia, de como a gente está numa grande teia, né, e se conectando e produzindo, e podendo transformar a vida das pessoas. É também sobre pensar como que a gente estabelece outros parâmetros de igualdade. É possível se pensar a partir desses processos, transparência e participação, para que as pessoas, de fato, sejam coautores do processo de realidade em que elas vivem. Mas é também sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje, né? São camadas muito profundas de se entender as nossas intenções ao utilizar alguma coisa. Eu acho que, de algum modo, a gente não pode cair na ideia torta de que o advento das tecnologias, da internet, das redes, democratizou acessos de fato, ou que nós estamos vivendo um grande período em que todo mundo tem estado, né, presente na internet e conseguido consumir. Porque ainda volto para as velhas perguntas. Se a gente está... É a mesma ideia, vou fazer uma comparação dura, mas que faz sentido com a nossa realidade. Se a gente pega uma família pobre que só come arroz e feijão a vida inteira, a gente pode dizer que essa família ela está se alimentando. Mas a gente não pode dizer que essa família ela está conseguindo comer com diversidade. A gente não pode dizer que ela tem segurança alimentar efetiva. A gente não pode dizer que ela conhece outros sabores. Quando a gente está falando de internet, se está resumida ao TikTok, ao Free Fire ou à aposta de futebol, na minha realidade, na minha rua, as crianças que estão próximas a mim, eu posso dizer que isso está mais agravando a desigualdade do que influenciando na alteração dessa possibilidade de igualdade. Porque se a internet, se em algum momento ela chega para mim como uma possibilidade de alteração da minha realidade, porque foi assim que chegou. Se eu estou aqui sentado hoje, não foi porque alguém aqui visitou um dia o meu pré-vestibular que eu já tive, um dia a biblioteca que a gente já tentou construir, a cozinha comunitária que a gente entregou comida, tudo aquilo que a gente fez ao longo de 15 anos. Não foi por isso. Se eu estou aqui sentado hoje, foi porque na internet eu consegui falar sobre essas coisas. Então, de fato, a gente conseguiu levar da internet muito impacto social positivo. Mas, de longe, a gente conseguiu transformar. Então, eu acho que é preciso sair daqui hoje, talvez no final do dia, né, porque nós temos várias mesas, então fiquem, eu estou aqui já fazendo aqui a apresentação,
fiquem para as outras mesas que são fantásticas, mas eu acho que a gente precisa, ao final do dia, entender dentro das nossas caixinhas a nossa responsabilidade de alteração dessa realidade. É possível, sim, pensar outros mundos e alcançar uma certa ideia de igualdade social, um combate à desigualdade, e a tecnologia pode ser, sim, um instrumento de superação das mazelas que cada um vive individualmente. Pode ser, sim. Tudo pode ser sim, mas tudo pode ser também não. Então, eu acho que a cada dia mais, quando se debatermos educação, de educação midiática, se debatermos tecnologia, que a gente traga mais os professores para essa conversa, assim como a gente traga mais as mães para essa conversa, que a gente traga mais os trabalhadores comuns para essa conversa, para a gente entender como estão os mototaxistas nessa conversa, para a gente entender, e aqui finalizo, enfim, quem são os grandes influenciadores da vida real? Os grandes influenciadores da vida real, por mais que eu tenha 40, 50, alguém tem 1 milhão de seguidores, aqueles que influenciam a vida real das pessoas continuará sendo cada um de vocês ou da pessoa ao lado. Porque quando a gente joga uma grande mensagem para 1 milhão de pessoas, talvez a gente tenha um impacto realmente muito grande. Mas se a gente pensar que esse lugar, ele é, de fato, um lugar onde a gente está jogando para o oceano, mas que a nossa responsabilidade enquanto influência mais efetiva é a afetiva, que é de quem está do nosso lado, talvez a gente consiga criar uma teia um pouco melhor para esse mundo que a gente acredita. Perfeito, obrigada. Caf, para a gente tentar terminar aqui um pouco com otimismo, acho que desde que esses problemas todos foram diagnosticados, a gente já viu muitos avanços também. É injusto dizer que as plataformas estão lavando completamente as mãos. A gente já viu aí atualizações de termo de uso, de padrões de comunidade, de remoções de conteúdo, desplataformização de presidente. Inclusive, você citou o Twitter é um bom exemplo, porque a gente está vendo um retrocesso enorme. Quando eles tiraram todas essas políticas, voltou de uma maneira que não estava mais circulando tão maciçamente, de desinformação, discurso de ódio no Twitter, porque eles não estão mais se valendo desses recursos que foram aí ao longo dos anos sendo implementados. Então, assim, para reconhecer um pouco os avanços e o que precisa ser feito ainda para melhorar. E aí a gente encerra aqui essa mesa. Legal. E fazendo uso do meus... Otimista e dentro dos 2 minutos. Então, acho que, assim, o fato... De certa maneira, o Redes Cordiais ter 5 anos, acho que mapeia bem um momento em que esse debate ele se torna efetivamente importante e as pessoas entendem que esse é um debate que precisa acontecer. Se a gente vai 10 anos atrás, moderação de conteúdo não era nem de longe o debate que é hoje. E talvez as sofisticações que a gente aprendeu nesses 5 anos, como a Patrícia falou, moderação de conteúdo não é só remover conteúdo. É entender que nas redes sociais a gente tem um ecossistema de informação que a caixa de ferramentas para que eu possa melhorar esse ecossistema de informação é uma caixa de ferramentas que é muito rica e que ela vai além de remover conteúdo, etiquetar conteúdo, banir conta e que, de certa maneira, essa caixa de ferramentas ela precisa ser compartilhada, não só por parte das empresas que operam essas plataformas, mas que a gente possa, de certa maneira, também empoderar quem faz parte dessa rede. Para usar a imagem do Jota, quando você manda uma mensagem para o oceano, você não manda essa mensagem de helicóptero, você está nadando no oceano. Então, de certa maneira, a gente é parte da mensagem que a gente manda para essa rede social. E aí, vou usar aqui um exemplo. E aí é bom terminar em um positivo, falar do Choquei. Há um tempo atrás, Choquei postou sobre Ratanabá. Vocês se lembram disso? Ratanabá, para quem não sabe, é uma cidade perdida nos confins da Amazônia, que seria a capital do mundo, que aqui estaria, segundo Choquei, há 60 milhões de anos atrás. Assim, gente, e estou dando esse exemplo pelo seguinte, com todo carinho, enfim, ao site Choquei. Mas, até onde eu entendo, o site Choquei não tem uma editoria de história e arqueologia, e talvez não seja a sua melhor fonte
para descobrir sobre a ancestralidade dos povoamentos da Amazônia antiga. Até porque essa informação não faz nenhum sentido. E como depois se percebeu, a cidade de Ratanabá foi a invenção do mesmo cara que inventou o ET Bilu. E aqui fazendo o meu cosplay de checador, que o ET Bilu é uma invenção. Enfim. O ET Bilu. Não quer dizer que outros ETs não sejam verdadeiros. Só é importante ter precisão aqui do que a gente está discutindo. Mas, enfim, estou contando esse exemplo para dizer que acho que a gente olha muito para as plataformas e o jeito que elas vão lidar com as ferramentas que elas desenvolveram. Mas também a gente tem esse outro lado, que aparece muito aqui nas falas do Jota, nas falas da Patrícia, da gente olhar para o papel, que acho que esse é o trabalho dos redes cordiais, de entender como todo mundo aqui é criador, como todo mundo aqui manda a sua mensagem para o oceano. E se a gente não entender como cada um de nós atua dentro desse ambiente, a gente não vai conseguir andar do jeito que a gente quer nesse debate. Então, eu acho que esse olhar duplo é o jeito da gente avançar. Olhar para as plataformas e as suas ferramentas e exigir que elas cada vez mais sejam responsáveis na utilização dessas ferramentas, mas também entender que a gente tem um papel a desempenhar dentro dessas redes, e acho que está todo mundo aqui de acordo, todo mundo que passou por essa porta assinou um contrato de que a gente faz parte dessa missão de melhorar o ambiente no qual a gente acaba interagindo, compartilhando, conversando todo santo dia. É isso aí. Muito obrigada. Foi otimista, só não foi em 2 minutos. Só lembrando que o Choquei deu furos de reportagem sobre a guerra da Ucrânia, tá, gente? Não vamos subestimar o Choquei. Não subestime. Muito obrigada mais uma vez.